do Colégio Logosófico Unidade Uberlândia, realizamos um projeto com várias atividades que serão mencionadas no decorrer do trabalho com os alunos do 4º e 5º ano. Em nossa escola, nós nomeamos as turmas com palavras que denominam valores e virtudes. Então, o 4º ano, turma da paciência, e 5º ano, turma da gratidão. Este trabalho ele foi idealizado porque estávamos observando uma grande dificuldade de convivência entre os alunos dessas turmas, dificuldades que vinham da incapacidade de observar a si mesmo, o que levava as crianças a colocarem a razão dos problemas sempre nos demais. Nos colégios logosóficos, nós fazemos muito isso, o uso de analogias para favorecer o aprendizado, o nosso e das crianças. Existem leis universais que regem toda a criação. A lei de analogia é uma delas. Por meio da analogia, podemos observar um processo da criação ou uma imagem da criação e aproximá-los da nossa realidade para aprender com o mesmo, conseguindo assim ampliar as nossas compreensões. E nesse projeto fizemos isso. Pegamos um tema do conteúdo de História e Geografia, o Sistema Solar e o Planeta Terra, e fizemos analogia com as atmosferas e órbitas pessoais. Tem um artigo do autor da Logosofia com esse título e nós nos inspiramos nele, especialmente um trecho dele. O homem que se elevou por seu saber, seus esforços ou virtudes, forma também sua atmosfera pessoal. Essa atmosfera aumenta seu poder de irradiação, atraindo a simpatia e amizade de muitos seres, do mesmo que os astros do sistema sideral, por sua influência cósmica, atraem outros para a sua órbita. As atividades propostas foram várias atividades realizadas durante o projeto, inclusive de forma interdisciplinar. Contemplaram as 4 faces do método logosófico de educação, que são o conceitual, observação de si mesmo, experimental e difusão do que se aprende. Com essa analogia das órbitas planetárias com as órbitas pessoais, tentamos mostrar que a vida humana pode se desenvolver ampliando sua órbita e que uma das formas de ampliarmos essa órbita pessoal é por meio da observação interna. Explicamos que, quando movimentamos o nosso interno, a nossa mente e sensibilidade, quando nós cultivamos virtudes e valores, procurando sair da inércia e da passividade, nos elevamos numa condição humana. Nós formamos uma atmosfera pessoal que pode irradiar simpatia e atrair as amizades, do mesmo modo que os astros do sistema sideral, por sua influência cósmica, atraem outros para sua órbita. É algo que explicamos para os alunos, é que alguns astros que não são atraídos por suas órbitas perambulam pelo espaço sem fixar a nada, como é o caso dos cometas. E para que o mesmo não aconteça com o ser humano, e ele possa cativar muitos e também ser cativado, ele precisa trabalhar seu interno, modificar dentro aquilo que dificulta a convivência humana. Em uma das atividades que nós realizamos com os alunos, eles responderam a seguinte questão: aprendemos que nos espaços siderais podem haver corpos ativos e com vida, como é o planeta Terra, por exemplo, e corpos inativos e sem vida, como a Lua. No texto que acabamos de ler, descobrimos que o mesmo pode acontecer com seres humanos. O que você compreendeu sobre isso? E as crianças registraram que o ser ativo, ele quer aprender sempre, ele estuda e é do bem, ele quer ser melhor, etc. E o ser inativo, eles responderam, é aquele que não quer estudar, ele nunca faz nada bom e fica sempre na televisão. E o outro respondeu, eu entendi que o ser humano foi feito para aproveitar a vida fazendo bem e aprendendo pouco a pouco. Ainda dentro das disciplinas de História e Geografia, foi realizado um estudo sobre o Sistema Solar e o planeta Terra.
E em seguida, em uma das rodas de conversa, intercambiamos com as crianças sobre o artigo, a lei do movimento. Nenhuma região da mente deve permanecer inativa. O Sol, cujas revoluções superam a de seus irmãos menores do grande império solar, é o que fixa o centro supremo de atração e determina com a sua poderosa vibração a órbita que devem seguir os que, sobre o seu amparo, cumprem os elevados destinos fixados pela evolução sideral. Nessa roda de conversa, explicamos que, assim como o equilíbrio dos astros se dá pelo ritmo acelerado de seus movimentos de rotação, as faculdades mentais e sensíveis do ser humano, quanto mais ativadas e em funcionamento, conferem maior equilíbrio e harmonia à vida humana. Após essa conversa, foi solicitado que cada um citasse um exemplo de sua vida no qual havia observado seus próprios erros e conseguido corrigi-los. Para enriquecer esse trabalho, foram realizados estudos sobre o sistema solar, também de forma interdisciplinar. Em língua portuguesa, foi trabalhado o texto Força Gravitacional, que tratava sobre a força de atração gravitacional das massas dos corpos envolvidos. As crianças responderam a seguinte questão: vimos que o Sol tem uma força gravitacional que atrai os planetas para sua órbita. De que formas podemos também atrair a presença, a simpatia e a amizade de muitos seres? Em seguida, nós realizamos uma dinâmica com as crianças em que elas, em duplas, elas receberam uma situação de conflito e juntas elas deveriam resolver esse problema pensando em quais atitudes é possível atrair as amizades e ter uma convivência mais harmoniosa. Em outra atividade, as crianças responderam a questão: estamos aprendendo que algo semelhante acontece com seres humanos com relação à sua atmosfera e sua órbita pessoal. De acordo com o texto que você leu, como podemos formar a nossa atmosfera e ampliarmos a nossa órbita pessoal? As crianças responderam: você tem que ter a sua própria órbita. Para todos ficarem perto de você, tem que ter pensamentos bons. Em um outro registro, precisamos se esforçar para ter bons pensamentos e reunir uma grande amizade. Para isso, precisamos ter alegria, bondade, ser generoso, simpático, paciência, etc. E depois eles responderam: qual comparação o texto traz entre o ser humano e os cometas? Que os cometas não fixam nos lugares e as pessoas fixam querendo ser melhor. Na outra atividade, eles registraram: agora faça um lindo desenho ilustrando você e sua órbita pessoal, que tem se ampliado a cada dia. E as crianças registraram através de um desenho, eles com os amigos. A cada dia eles ampliaram as amizades e na outra atividade aqui eles colocaram eles com muitos amigos. Outra atividade interdisciplinar realizada foi com a professora de artes plásticas. Foi uma atividade que eles gostaram muito. Eles confeccionaram maquetes e móveis do sistema solar, uma abordagem mais lúdica e contextualizada do tema estudado. Com a professora de educação física, as crianças conversaram sobre os quais consideravam ser os principais momentos de conflitos nessas aulas, bem como na hora do intervalo e no dia do brinquedo de casa. Em seguida, eles pensaram e registraram em quais condutas proporcionavam viver uma experiência feliz nos momentos citados. Antes de outras atividades, que costumavam ser desafiadoras também, pedimos para que eles refletissem: o que cada um já tem dentro de si? Quais pensamentos podem levar consigo para as brincadeiras? Na hora do recreio, ao brincarem de ameba com os colegas e nos jogos também de tabuleiros. Depois eles responderam: como posso ampliar minha órbita pessoal nos jogos e brincadeiras? E em uma das perguntas eles responderam: quais pensamentos me atrapalham a ampliar a minha órbita pessoal quando brinco de ameba com os meus amigos? Aí ele respondeu, o desrespeito. E no dia do brinquedo?
Eu acho que se mudar as regras me atrapalha. E nos jogos de tabuleiro? Não respeitar e mudar as regras. Nos estudos sobre o planeta Terra, as crianças assistiram ao primeiro e segundo episódios da série One Strange Rock, no documentário da National Geographic. E após assistirem o documentário, foi proposto que pensassem, de acordo com ele, nos demais estudos sobre a extinção dos dinossauros em nosso planeta e a formação da água e outros aspectos que tornaram possível a existência da vida na Terra. Em outra rodinha, conversamos também sobre as leis universais que regem a vida e que estão presentes nos processos da natureza, como nos ciclos observados na série, nos processos da vida humana. A coordenadora do ensino fundamental realizou uma roda de conversa com as turmas da paciência e da gratidão, quarto e quinto anos, no qual foi intercambiado o seguinte ensinamento de Gonzales Pecote. A atmosfera interna pode transcender e tomar contato com os demais seres, sempre que quem a possua não viva isolado, pois, nesse caso, permaneceria estática. Mas, se busca vinculação, pode acontecer que seja atraído ou repelido, conforme a índole simpática ou antipática de sua onda ou vibração. Eis, finalmente, o que vai determinando a órbita de atração pessoal. Em uma folha de registro, as crianças responderam a questão: aprender e ensinar. Para ampliar ainda mais nossa órbita pessoal, convidamos a turma da gratidão para uma atividade no anfiteatro. Contamos o que aprendemos sobre a órbita pessoal e propomos conversarmos sobre algumas dificuldades que estávamos vivendo dentro desse contexto. Depois, convidamos a realizar uma brincadeira para que junto pudessem expandir nossas amizades e aprender com os outros. E eles responderam: o que você aprendeu com essa atividade? Eu aprendi que devemos ter bons pensamentos para ampliar nossa órbita pessoal e termos mais amizade para ter muitos amigos e que devemos sempre manter a nossa órbita pessoal ativa. Propomos reflexões sobre como o ensinamento se relacionava com a vivência das crianças no colégio. Para finalizar o projeto, a turma da gratidão, quinto ano, foi convidada para uma conversa na qual os alunos da turma da paciência, o quarto ano, compartilharam o que havia aprendido sobre órbita pessoal. Também foram propostas brincadeiras para que, juntos, pudessem experimentar a capacidade de ir além dos conhecimentos teóricos e de expandir a órbita pessoal, as amizades e a capacidade de convivência saudável e afetuosa. Por meio deste trabalho, reafirmamos que, ainda na infância, a criança pode conquistar valores essenciais para uma boa convivência, compreendendo melhor a sua própria condição interna, os pensamentos que fazem com que atue bem ou mal, compreendendo que os demais também acertam e erram e que problemas podem ser resolvidos mais facilmente quando somos capazes de observar a nós mesmos, serenar as reações negativas da mente e movimentar os nossos pensamentos e sentimentos em direção ao cultivo do bem. Dessa forma, gradativamente, o bem passa a ocupar um espaço maior dentro de cada um, que passa a contribuir para uma humanidade mais feliz.